Não sei se vocês viram, eu coloquei no... Eu coloquei já no Ava o material. Eu já coloquei essa aula para adiantar logo. Coloquei uma lista de substituição, que é o que vocês vão entender melhor aqui hoje. E coloquei umas fontes de nutrientes, que na verdade eu não vou contemplar hoje especificamente sobre isso, porque ao longo da aula e dos outros assuntos que a gente vai vendo melhor. E lá eu coloquei os alimentos ricos em ferro, alimentos ricos em cálcio, os alimentos que são flatulentos. Vocês precisam ter sempre aquilo como um material de apoio na hora de fazer os casos clínicos de vocês. Porque tem coisa que a gente só vai aprender com a prática mesmo. Então, o que é novidade, a gente vai ter que ir buscar. E aí, deixem sempre aquele material como um livrinho de cabeceira mesmo, material de cabeceira para ficar sempre dando uma olhada, certo? Então, a gente vai começar aqui falando sobre as leis da alimentação. Por que eu quero falar sobre essas leis? Muito provavelmente vocês já viram em algum momento aí da graduação, mas é o que rege, né, a nutrição e os planos alimentares que a gente faz. Então, essas leis da alimentação, e sempre a gente vai falar sobre isso, sempre vale a pena ser ressaltado. Elas foram criadas por Pedro Escudeiro, em 1937, que foi um médico argentino, o criador dessas leis. E essas leis, elas expressam de forma simples as orientações para uma dieta que vai garantir crescimento, manutenção e desenvolvimento saudáveis. Eu quero que vocês sempre tenham em mente o que representa cada uma dessas leis, porque sempre que a gente for fazer um plano alimentar, que a gente não chama mais nem de dieta, né? A gente não gosta desse termo, mas sempre que a gente for prescrever algum plano alimentar, a gente tem que se atentar à quantidade, à qualidade, à harmonia e à adequação. Então, para começar essa aula de hoje, essa matéria é justamente sobre prescrição, né, de plano alimentar. Então, a gente tem que levar em consideração todas essas coisas na hora de calcular nosso plano. E a lei da quantidade, ela vai corresponder ao total de calorias e de nutrientes consumido. Então, aquele momento onde a gente faz lá o cálculo da distribuição dos macronutrientes, as quilocalorias que a gente vai ofertar e a quantidade de micronutrientes. Então, eles têm que estar quantitativamente adequados, né, para cá. Isso falando em planos alimentares quantitativos, porque a gente até aqui trabalhou principalmente em provas, né, com aquele plano alimentar qualitativo, mas a gente também já trabalhou com quantitativo, que foi o cálculo de dieta que vocês já fizeram. Aí tá vendo que foi válido mandar lá o link? Deixa eu aceitar. Então, a quantidade de alimentos, ela deve suprir as necessidades do indivíduo, e dessa forma a gente deve se atentar para excessos e para restrições, porque tanto uma quanto outra vão ser prejudiciais ao organismo. Então, tem que ser quantitativamente adequado. Em relação à qualidade, vai fazer referência aos nutrientes necessários ao indivíduo. Uma alimentação completa vai incluir todos os nutrientes que estejam responsáveis para a formação, manutenção do organismo, e as refeições, elas devem ser variadas, contemplando todos os grupos de nutrientes para o bom funcionamento do organismo. Então, a gente tem que trabalhar com todos os grupos, que a gente vai até ver aqui mais pra frente, e tem que ser variada. Imagine eu ofertar a mesma coisa no café da manhã e no jantar, né? Vamos dizer que é o café que a gente chama aqui, né? Café da manhã e o café da noite ser a mesma coisa. Então, não é uma alimentação variada. Ou então aquela coisa monótona de todo dia a mesma coisa. Eu preciso ter uma lista de substituição para justamente dar essa mudada e até incentivar que a pessoa siga esse plano e se beneficie, né, com os nutrientes que a gente ofertar. Em relação à harmonia, é a distribuição e proporcionalidade entre os nutrientes que vai resultar no equilíbrio. Então, a harmonia nada mais é que o equilíbrio desse plano alimentar.
E para que o nosso organismo ele consiga aproveitar os nutrientes, eles devem se encontrar em proporções adequadas nessas refeições, uma vez que as substâncias não agem sozinhas e sim em conjunto. Então, levar em consideração aí o que combina, né? A gente também não vai colocar algo que nem a gente comeria. Isso é muito importante. Sempre que vocês forem pensar em prescrever um plano alimentar, isso aqui condiz, isso aqui combina, é algo que seria gostoso, para o paladar vai chamar atenção, vai ser interessante, né? Então a gente tem que sempre levar em consideração isso. E a alimentação, né, a lei da adequação, ela deve se adequar às necessidades do organismo de cada indivíduo e às especificidades de quem está consumindo. Então, o meu paciente é diabético, vai ter que se adequar para essa patologia. É diabético e hipertenso, eu vou ter que levar em consideração as duas patologias para fazer essa adequação. É um paciente que é criança, eu não vou tratar essa criança como se fosse um adulto. Então, eu vou adequar cada indivíduo de acordo com a sua individualidade. E aí é justamente sobre os ciclos da vida, né? A infância, a adolescência, adulto e o idoso, o estado fisiológico, como a gestação, a lactação, todas essas questões aqui, a minha prescrição tem que estar adequada e condizente com esse ciclo da vida, né? E assim como o estado de saúde, se tiver alguma doença ou se tiver algum hábito alimentar em relação à deficiência de nutrientes. E em relação também às condições socioeconômicas e culturais. Eu vou ter que levar em consideração o acesso desses alimentos, o que é que tem na região dele. Eu vou ofertar algo que ele não consegue de forma fácil, ou então eu vou ofertar algo que não é da época. Como é que ele vai comer se não está nem tendo? Né? Então tem que levar tudo isso em consideração. Porque vão resultar nas diferentes necessidades nutricionais. Então, não esquecer de forma alguma, quando a gente for fazer plano alimentar, das 4 leis da alimentação. Vocês lembravam delas? Ou nem tiveram acesso? Digam que sim. Eu lembrava. No primeiro semestre, e depois a gente viu, mas em alguma outra disciplina, mas eu não sei qual foi, nem lembro mais. Acho que veio introdução à alimentação, né? Ou à nutrição. Foi no primeiro semestre e teve outra matéria também que citou também, mas eu nem lembro mais. Educação nutricional normalmente tem também. E aí a alimentação ela deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, harmoniosa e adequada para quem estiver consumindo. Cada pessoa vai ter a necessidade específica e vai precisar dessas quantidades e proporções de nutrientes diferentes para manter suas funções vitais e desenvolver suas atividades diárias. Primeira coisa para a gente pensar, nutrição não é receita de bolo. Não é porque isso é bom para mim que pode ser bom para outra também. Pode, mas não é via de regra. Né? Então a gente tem que ver tudo individualmente mesmo. E aí agora a gente vai falar sobre as substituições. Como eu estava falando para vocês, ninguém merece receber um plano alimentar só com uma opção. Para você seguir, né, durante um mês, normalmente os protocolos são de 30 dias, a mesma coisa todo dia. Aí essas substituições, elas podem ser feitas através, né, dos grupos alimentares, por equivalentes dos grupos alimentares, por equivalentes da pirâmide e pelo VET. De forma geral, falando em literatura, né, a gente trabalha com essas substituições. Tem profissional que prefere trabalhar com cardápio diário, né? Cada dia da semana, um cardápio diferente. Eu, particularmente, não trabalho dessa forma. Acho que é muito mais trabalhoso. Eu acho que fica mais... Não sei, né? Vai depender também, é claro, da questão individual de cada um, de cada paciente. Mas eu acho que dá mais trabalho. Eu prefiro trabalhar com opções. Na minha prática clínica, eu trabalho opção 1, opção 2, opção 3. Antigamente, já trabalhei disponibilizando a lista de substituição, como eu mandei para vocês lá. E é essa forma que a gente trabalha no início do curso e tal. Principalmente quando a gente vai para estágio. Mas até meus últimos alunos aí do estágio da FARJ já trabalhavam com opção. Então dava lá opção 1, opção 2, opção 3. Eu acho que fica mais fácil para o paciente entender. Mas aí, a nível profissional, né, vocês vão trabalhar da forma que achar mais viável para você e para o seu paciente.
Sem contar também com a disponibilidade do alimento de cada dia, né? O semanal que a pessoa vai ter em casa. Isso, Ou que possa comprar também. sim, com certeza. Aí, né, dando essa parte introdutória aqui da substituição por grupos alimentares, se vocês tiveram a curiosidade de olhar lá, o que tem lá tá aqui. É tanto que eu nem coloquei referências nesse slide, porque são coisas que são desses materiais mesmo que a gente tem, que utiliza no dia a dia, e eu fui jogando aqui para mostrar para vocês de forma mais dinâmica. Então aqui, por grupos alimentares, a gente vai ter lá a classificação em grupos específicos de alimentos que possuem características peculiares, né, valor calórico e fonte de nutrientes. O primeiro grupo alimentar é o grupo dos pães, cereais e massas. Então, esse grupo principal, a principal fonte são os carboidratos. São ricos em calorias, em vitaminas, minerais e fibras. Então, dentro desse grupo a gente tem os cereais, né, pães, cereais, massas integrais, como o arroz, o pão, a aveia, a granola, os grãos em geral, né, chia, linhaça, enfim. Os enriquecidos, que são as farinhas, biscoitos e pães. Se vocês tiverem curiosidade de olhar sempre os rótulos, vocês vão ver que a maioria desses produtos industrializados, eles são esses alimentos enriquecidos, né? Enriquecido com ferro e ácido fólico, farinha de trigo branca, farinha de trigo simples. E tem também os açucarados, que são os biscoitos, os bolos e as massas. Nutricionalmente falando, a gente vai trabalhar, né, de preferência com os alimentos integrais, mas não impede também da gente trabalhar com pão branco, biscoito branco, tudo de forma adequada para o nosso paciente. Mas é claro que a gente vai levar sempre em consideração o que é mais interessante. Toda vez que eu for colocar lá no meu plano alimentar uma fonte de carboidrato, por exemplo, eu coloquei na primeira opção 2 fatias de pão integral. A minha substituição vai ter que ser qualquer integrante que esteja lá também desse grupo. Então, se eu vou botar pão, eu posso substituir por o pão integral ou alguma fonte, né, de carboidrato prioritariamente. Ou o aipim, ou a batata, enfim, algo que faça parte desse grupo aqui. Em relação ao grupo 2, que são as hortaliças, elas são fontes de micronutrientes, de água e de fibras, e vocês vão ver que lá vai estar separado por vegetal A, que tem até 5% de carboidrato, vegetal B, até 10% de carboidrato, vegetal C, até de 10 a 20% de carboidrato. Aqui vocês vão ver que vai estar incluso esses carboidratos aqui, ó. A batata inglesa, a batata doce, o inhame, o aipim. Se a gente for fazer a substituição por grupo alimentar desse daqui tipo, eu quero fazer a substituição do pão pelo grupo alimentar 2, que teoricamente, né, se a gente for pensar, é fonte maior de carboidrato. O inhame, a batata doce, o aipim. Então, se eu for entregar essa lista que eu mostrei pra vocês lá para o meu paciente, aí eu vou ter que deixar claro lá. Substituição, um integrante do grupo 1, que poderia ser, por exemplo, aqui, o pão normal, né, ou o biscoito, por exemplo, que vai estar aqui nesse grupo, ou um integrante do grupo 2. E aí você destrincha aqui, lá no seu plano, na verdade, né, quais são os que ele vai buscar na lista de substituição. Se vai ser a batata doce ou a batata inglesa, que não vai vir ao caso aqui nessa questão, né, mas ou o inhame ou o aipim, enfim, eu tenho que sempre deixar claro pelo qual alimento ele tem que substituir. Em relação aqui aos carboidratos, aí essa parte dos vegetais A, tem aqui alface, berinjela, chuchu, espinafre e pepino. Tem até 5% de carboidrato. Os vegetais B tem 5 a 10. Abóbora, beterraba, pimentão, quiabo. Você tem que levar em consideração na hora de substituir o que está próximo. Por exemplo, o alface, eu não posso substituir a abóbora pelo alface, né? Porque tem mais carboidrato, então iria dar uma diferença aí nessa resposta.
Agora, eu poderia, por exemplo, o alface com a beterraba, ou então eu poderia dobrar. Se eu fosse colocar, por exemplo, um vegetal B, aqui a beterraba, e eu sei que o alface tem muito menos carboidrato, como já diz aqui, né, e menos caloria também do que a beterraba, eu vou ter que dobrar a quantidade de alface para poder ficar equivalente aqui a beterraba. Aqui a abóbora, o chuchu tem menos que a abóbora, então eu teria que colocar uma quantidade maior de carboidrato, ou maior quantidade de chuchu aqui para ficar condizente com essa questão do vegetal B, que seria a abóbora, que tem mais carboidrato. E em relação ao vegetal C, que tem 10 a 20%, se eu for colocar, por exemplo, uma batata inglesa, eu não vou colocar alface e substituir por batata inglesa, né? Ou se eu fosse colocar batata inglesa em relação a algum vegetal que está aqui no grupo A, eu teria que diminuir a quantidade prescrita desse grupo aqui. Então, eu acho chato de ficar trabalhando dessa forma. Eu acho que é mais fácil do paciente se perder, né? Ficar tendo que ir lá, olhar o plano principal e ficar olhando um monte de folha lá para saber o que ele tem que substituir. Então, eu acho muito mais fácil, muito mais viável a gente colocar já o que é que ele tem que substituir e pronto. Eu acho mais fácil para a pessoa conseguir seguir. E aí, por exemplo, eu quero colocar algo do vegetal. O vegetal A vai ser equivalente a meia porção do vegetal B e a 1/4 do vegetal C. Então, eu teria que levar isso em consideração aqui, essa proporção, para prescrever de forma fácil. Isso aqui é nada mais o que? Vai aumentando, né, aqui a questão, a quantidade de carboidrato de cada um. Então, eu sei que vou ter que fazer uma correlação, como eu estava explicando para vocês, para oferecer menos ou mais, de acordo aqui com a fonte que eu escolhi. Em relação às frutas, que é o grupo 3, também fonte de micronutrientes de água e de fibras, as frutas A tem até 5% de carboidrato também, que são as frutas mais ricas em água, tem menos teor de carboidrato. A carambola, o mamão, o melão, a melancia, morango, lima. As frutas B têm o teor de 5 a 10% de carboidrato, aí já são abacaxi, caqui, goiaba, maçã, pera, uva, tangerina. As frutas C, que é 10 a 20% de carboidrato, já são a banana, genipapo, maracujá, tamarindo. E aí a mesma coisa, uma fruta aqui que está, a fruta A, vai ser equivalente a meia fruta B e 1/4 da fruta C. Aí vamos dizer que eu coloquei lá mamão na refeição principal. Caso eu vá oferecer para substituir alguma fruta do grupo B, eu vou ter que especificar lá que vai ter que ser metade, ou seja, metade em relação à quantidade. Vamos dizer que eu coloquei um mamão papai inteiro. Não, e olha que o mamão parece até ter mais carboidrato do que a goiaba, por exemplo. Mas vai ser equivalente só que a metade, seria meia goiaba, do que o mamão, ou do que a fatia da melancia, ou do morango, enfim. A mesma coisa que a fruta C. A fruta C vai ser equivalente a 1/4, para poder ficar em torno de 5%. Então fica muito chato a gente ficar tendo que colocar assim bem detalhado essas questões lá para o paciente ir olhar nas folhas, né? Em relação aos leites e derivados, que é o 4º grupo, são fontes de proteínas de alto valor biológico. Vocês vão sempre ver esse alto valor biológico como AVB. Fonte de cálcio, de vitamina A e D. Aí a gente tem os grupos, dentro desse grupo dos leites derivados, os que são pobres em gordura, são os leites desnatados, a ricota, o queijo Minas, o iogurte desnatado. E os ricos em gorduras e açúcares, que seriam os achocolatados, os sorvetes, o leite integral, os queijos amarelos e cremosos. Outra coisa para levar em consideração aqui, eu não vou usar de substituição, já que eu coloquei o leite desnatado como prioritário, um leite integral. Porque é mais calórico, tem mais gordura. Então, eu tenho que colocar sempre algo que seja equivalente em relação a calorias. Eu friso tanto nisso porque, assim, eu já peguei vários planos alimentares de alunos, na época do estágio, né, que a gente trabalhava já com substituição, que me colocava lá uma fonte na refeição principal, um abacate. Aí, quando eu ia para substituição, tava lá uma maçã.
Se o alimento principal, a maior fonte é gordura, né? Que é o abacate, o que predomina do grupo de macronutrientes é a gordura. Como que eu vou colocar uma maçã? Vai ser equivalente onde? Primeiro que em calorias passa longe, né? Carboidrato vai passar também e gordura mais ainda. Entendem o que eu quero dizer com isso? Sempre que eu for colocar alguma substituição, eu tenho que colocar algo que seja condizente com a primeira opção. Principalmente em relação a quilocalorias, em relação ao grupo principal, que vai ser o que vai se destacar nesse alimento. Se é uma fonte de gordura, eu vou colocar... Professora, licença. Pode falar. Acho que tem outra pessoa querendo entrar, falou no grupo do WhatsApp e tá sem conseguir entrar. Juan me dando trabalho. Me digam aí se vocês entenderam isso. Sempre que eu for colocar uma fonte de substituição, eu tenho que colocar a mesma fonte prioritária do macronutriente principal. Se eu coloquei lá uma castanha como fonte principal ou como refeição principal, qual é o carboidrato que predomina na castanha? A gordura, né? Então não adianta eu colocar lá 5 castanhas na refeição principal e na substituição eu botar 5 uvas. Entenderam isso? Nesse caso aí do abacate, poderia ser a castanha. Poderia. Sim, Agora, entendi. a gente também vai levar em consideração a quantidade, não é só porque é o mesmo grupo. Vamos dizer assim, ainda assim a gordura do abacate vai ser maior que a da castanha. Então eu tenho que colocar uma quantidade de carboidrato que fique equivalente à quantidade de castanhas, né? A quantidade de gordura da castanha. Então isso só calculando mesmo pra gente saber direitinho. Aqui o grupo 5 é o grupo das carnes e dos ovos. São fontes de proteína de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, de ferro e zinco. Temos aqui os ricos em gordura, que seriam as carnes bovinas gordas. A gente tem os cortes mais gordos, isso aqui vocês também precisam saber. Quais são os cortes mais gordos, quais são os cortes mais magros. A gordura, não, a carne de porco, que tem mais gordura também. Os embutidos e a sobrecoxa de frango, que normalmente, né, acompanha a pele. Os pobres em gordura, peito de frango e músculo. Tem outros cortes também, né, que isso aqui é músculo bovino, os peixes sem pele e os presuntos de peru. Isso aqui a gente vai desconsiderar, viu? Esse presunto de peru que não é saudável, não. Não é pobre em gordura também, então a gente esquece isso. Isso aqui já foi caído, eu esqueci de tirar do slide. Então, assim, não sei qual é a matéria que vocês veem esses cortes de... Não sei se vocês já estão tendo, mas dá uma olhada nos cortes que são mais magros na hora da gente prescrever. Oi? Ainda não, a gente não viu ainda não. Provavelmente aí... Na verdade é... Qual era a matéria? Não sei se era técnica dietética, eu acho. Se for técnica dietética, a gente não pegou, não. Parte de corte específico de... Depois vocês procuram uma imagem de um boi ou uma vaquinha que tem lá. Bem detalhadinhos os cortes, com qual é o lugar do boi que é mais gordo. Procure na internet que tem. É porque não faz parte da minha matéria, né? Não coloquei. Mas é bom vocês saberem. Aí a gente tem o grupo 6, que são os grupos das leguminosas, que são fontes de proteína vegetal, de carboidrato e de micronutrientes. O grupo 7 são o grupo dos óleos e das gorduras, fontes de ácidos graxos essenciais, vitamina E e calorias. E aí aqui dentro a gente tem, né, as fontes de gordura animal, que seria bacon, maionese, a banha de porco, a manteiga, e as fontes de gordura vegetal, os óleos e as margarinas e as gorduras trans, né? O grupo 8 é o grupo dos açúcares, que são as fontes de sacarose e relacionadas àquelas quilocalorias vazias, estão relacionadas também com alto índice glicêmico e tem uma quantidade, a quantidade de consumo ela deve ser reduzida. Então a gente não deve levar em consideração a prescrição desse grupo aqui não. Deixa eu colocar aqui a tabelinha para vocês visualizarem.
Preciso formatar esse computador, meu Deus. Eu quero que vocês falem aí, em relação a essa primeira parte, a substituição por grupo alimentar, o que é que vocês acham? Vocês sempre me perguntavam no semestre passado, é o cardápio só de um dia? Vocês já tiveram algum momento de calcular mais de um cardápio ou escrever mais de um cardápio? Calcular não, que eu sei que vocês começaram a calcular agora, no semestre passado. Mas por que tinha essa dúvida? Ou era dúvida em relação à substituição também? Tinha professor que cobrava. Acho que foi técnica dietética, se eu não estou enganada, eu queria semanal. Por isso que a gente perguntava. Mas é cardápio institucional, não é não? Oi? Não é cardápio institucional, não? Para restaurantes? Não. Era, tô doida. Sei que era semanal. Para restaurante a gente faz de cada dia. Então aqui, ó, o grupo das frutas. Aí tem aqui o teor de carboidrato, ou seja, o teor de carboidrato para 100 gramas. E aí você vai observando aqui quais são as alterações que tem que fazer se for mudar. Então, 100 gramas de carboidrato, ou 100 gramas aqui da fruta, da goiaba, por exemplo, tem aproximadamente 9,5 gramas de carboidrato. Para eu substituir alguma fruta, eu tenho que procurar algo que seja equivalente. Por exemplo, eu posso colocar a laranja, que tem 10,5, como substituição da goiaba, porque é equivalente, né? A diferença é pouquinho aqui. Deixa eu ver outra coisa. A tangerina também pode substituir a laranja, tá vendo? 10,9, 10,5. O umbu, aí aqui 10 unidades de umbu, eu posso substituir uma goiaba por 10 unidades de umbu, ou uma laranja por 10 unidades de umbu. Deixa eu ver outra coisa. Vocês sempre vão ficar, se forem trabalhar dessa forma, né, que eu não sei, ninguém me falou nada, se gostou, se não gostou, se acha viável. Mas vocês vão ter que levar em consideração aqui. Ótimo. Achei ótimo. Achou ótimo? Pronto. Aí vocês vão ter que sempre levar em consideração aqui a quantidade de carboidrato para 100 gramas. Então, deixa eu ver aqui outra coisa que eu tenho que dobrar, por exemplo. Aí foi que a senhora mandou pra gente? Foi. Observem sempre esse negocinho aqui para vocês, na hora de substituir, né, fazer a substituição correta. Melancia, aqui uma fatia de melancia, uma fatia média, tem 6,9. Então eu não vou colocar como substituição, por exemplo, a tangerina, que tem muito mais carboidrato que a melancia. Eu vou já substituir aqui pelo melão. Tá vendo? Que tem quase a mesma quantidade de carboidratos em gramas. Então vão olhando isso aqui direitinho para saber o que utiliza de substituição. Aqui tem as frutas B. Oi. E se for mais de 100 gramas? Aí vocês vão ter que fazer a regrinha de 3. Coloca lá isso aqui para 100 gramas e a quantidade que você viu lá na tabela para saber. A senhora não poderia explicar a gente como é que usa a tabela tá com essa regra de 3? Eu nunca aprendi. Já tentei, mas nunca consegui. Tendo tempo, a gente faz. Vamos tentar agilizar então, né? Se todo mundo começar a chegar até mais cedo aqui na aula, fica até melhor. Ontem foi um momento à parte, mas tipo, a gente começa a aula às 7h15, quase toda semana. Aí acaba que fica corrido, né? Mas a gente vai tentar. Deixa eu continuar mostrando aqui. Isso aqui, né, essa primeira parte aqui, as frutas A, são aquela que eu falei pra vocês que tem menos teor de carboidrato. As frutas B já tem uma porção maior aqui, o abacaxi, kiwi, laranja. Então, se eu for escolher uma fruta dessa aqui, eu já vou ter que
Ou se eu for escolher a do A, eu vou ter que oferecer mais da fruta A para ser equivalente ao B. Ou se eu for escolher uma da B, eu vou ter que diminuir a quantidade. É para ficar equivalente. Aqui tem todas as frutas que são equivalentes à fruta B e aqui a C. Então a gente vai sempre fazendo aí essa correlação para utilizar. Olha, outra coisa interessante aqui. Uma banana tem 22 gramas de carboidrato. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero substituir uma fruta A aqui pela fruta C. Eu vou ter que dobrar a quantidade, se for uma de 10. 2 tangerinas vão ser equivalentes a uma banana. Entenderam? Ou ficou confusa essa parte? Não, pronto. Eu entendi, pronto. Pra mim ficou confuso. Pronto, então vamos lá. Vocês vão sempre olhar o teor de carboidrato. A fruta A, o grupo de fruta A tem menos carboidrato, né? 5%. As frutas B tem em torno de 5 a 10% de carboidrato. As frutas C tem de 10 a 20. Então aqui já tem um teor maior de carboidrato. Eu não consigo, por exemplo, utilizar uma banana a banana da terra que tem mais aqui, ó. Uma banana na refeição principal e substituir por uma fruta, só uma fruta, do grupo 1, ou do grupo A, né, das frutas A. Porque o do grupo C tem mais carboidrato, então não fica equivalente. Para ficar equivalente, eu vou ter que dobrar. Então, se eu escolher aqui uma fruta C, que é a banana, que tem 22,8 gramas de carboidrato, para eu colocar uma substituição que seja equivalente à banana, se for aqui do grupo A, aí eu vou ter que dobrar a quantidade. Porque, ó, a melancia, por exemplo, aí eu teria que triplicar. E às vezes não é viável a gente ficar utilizando isso. Por isso que é sempre bom procurar algo que tenha o teor bem parecido de carboidrato. Aí vamos dizer, tem 22,8 a banana, né? Lá na refeição principal. Aí eu escolhi aqui uma laranja, que tem 10,5. Eu teria que oferecer 2 laranjas para ficar equivalente com a banana que eu coloquei como refeição principal. Porque o teor de carboidrato da banana é muito maior que o da laranja. Entende? O ideal é que sempre eu substitua as fontes C, as frutas C por alguma fonte da fruta C também. Só que aqui a gente fica mais restrito, porque é mais banana, maracujá ou ameixa. O certo, o melhor, é ficar sempre fazendo essa correlação aqui entre A e B. Porque aí eu não vou precisar dobrar tanto a quantidade. Mas é claro que eu não vou ficar sem prescrever uma banana no meu plano. Aí eu vou só procurar aqui. Ou eu coloco uma banana pequena, que o teor de carboidrato vai ser menor. Ou então eu escolho uma fruta que seja com teor de carboidrato maior aqui, para que quando eu dobrar não fique tão ruim, né, em relação à quantidade. Não tem que ficar tanta fruta para poder ficar condizente com a fruta C. Certo. Aqui, ó, vamos fazer outro exemplo para ficar mais claro. A maçã tem 14. Eu posso, por exemplo, na fruta B, né, substituir por alguma fruta que esteja aqui no mesmo grupo que a fruta B. Vou procurar algo que tem aqui perto de 14. Abacaxi. Uma rodela de abacaxi tem 13 gramas. Então, eu posso usar de substituição, porque a porção de carboidrato está bem parecida. Ou então, meio mamão formosa, que tem aqui a mesma quantidade. Tá um pouco diferente em relação aqui, ó. Porque, em relação aos carboidratos aqui. Aqui tá mais resumido. E lá é outra referência, né? Tem quase a mesma base, mas vocês podem se basear lá por lá mesmo, que tá mais completo. Dá pra vocês olharem mais opções. Eu posso substituir aqui um kiwi por... Deixa eu ver algo que seja... Pronto, aqui o kiwi por 5 uvas. Mesmo que passe um pouquinho só, não tem problema não. Sempre vai poder passar, né? De 2 a mais, 3 a mais, até 5 a gente consegue, 5 gramas, a gente consegue tolerar. E aí, explico de novo ou ficou claro? Ficou claro. Eu não tinha entendido
vamos lá. Aqui foi em relação às frutas. Se for suco, a gente também vai levar em consideração na hora de substituir. Mas a gente não vamos trabalhar com suco, né? Vamos evitar suco. Primeiro que perde a fibra. Normalmente as pessoas... A não ser que não tenha jeito, né? Seja uma questão individual que a gente vai levar em consideração. Mas vamos tentar evitar prescrever suco assim em substituição de fruta. Aí aqui tem os vegetais A, que são os carboidratos com no máximo 5%. Tem todos os carboidratos aqui. Os carboidratos, os vegetais dessa parte B aqui, são vegetais que têm um teor maior de carboidrato. Então, se eu for colocar como refeição, como opção principal, algum vegetal aqui do B, aí eu vou ter que dobrar a quantidade do A, que é para ficar parecido. E aqui o vegetal C tem um teor de carboidrato ainda muito maior. E a gente já não vai levar em consideração para substituir aqui com o A e o B. A gente vai substituir o vegetal C por um do vegetal C. Eu não vou substituir aipim por folhas verdes, né? Não vai ser condizente assim. Eu vou substituir o aipim por a batata. Ou batata inglesa, ou a batata doce, ou inhame. É sempre utilizar o bom senso. Olhem esse material bem com calma. Leiam ele todo para vocês entenderem, né, quais são os vegetais que fazem parte aqui do A, do B. E leve em consideração se dá para substituir ou não. Eu trabalho assim, substituo o vegetal A por algum do vegetal A. Agrião por brócolis, ou couve-flor por espinafre, ou por repolho, enfim. Ou normalmente a gente não faz isso individual, faz um mixinho de vegetais. Mas normalmente eu faço isso. E eu substituo o vegetal B pelo vegetal B. Ou abóbora por cenoura, ou abóbora por quiabo. Enfim, a gente vai fazendo essas alterações assim. Em relação aos grupos das carnes, tem aqui a quantidade também para 100 gramas. E eu posso utilizar a substituição do bife médio da carne de boi por um bife médio de carneiro. Ou se eu for substituir um bife médio de boi por carne moída, aí eu vou substituir por 4 colheres de sopa. Isso levando em consideração 100 gramas, certo? Ou eu vou substituir o bife médio por coxa, pela sobrecoxa de frango. Aí já seriam 2 unidades de sobrecoxa. Se for substituir o bife médio pela coxa mais sobrecoxa, aí seria só 1 unidade. Então é bem detalhadinho assim, dá pra vocês entenderem se ler com calma. Se eu for colocar charque, um pedaço médio de charque, eu posso substituir por 2 fatias de carne assada. Então tá aqui no mesmo grupo e aí eu vou fazendo a substituição. As vísceras também, tudo bem detalhadinho aqui para 100 gramas. Vocês vão substituir um pelo outro que tá aqui no mesmo grupo. E em relação aos leites derivados, aqui é a mesma coisa. Eu substituo o leite pelo queijo, ou leite pela coalhada, ou pelo iogurte. Se eu utilizar aqui 2 colheres de sopa do leite em pó integral, aí eu vou substituir por um copinho de iogurte natural desnatado, ou por uma fatia de queijo mussarela, ou uma fatia grossa de ricota. Mas, para ficar melhor, a gente substitui queijo por queijo, né? E iogurte por leite, coalhada por iogurte, enfim, algo que fique mais viável, falando, né, de paladar, de combinação do que a gente for prescrever. Aqui tem o grupo dos frios, mas a gente também nem utiliza, né, porque essas coisas não são saudáveis, mas precisa ter. Aqui o grupo dos pães e cereais. Travou aqui. Tem a quantidade aqui, por exemplo, se eu for comer um pão, se eu for colocar o pão e for substituir pelo biscoito, aí eu vou substituir 5 unidades de biscoito, vai ser equivalente a um pão francês, ou um pedaço de cuscuz vai ser equivalente a um pão francês. Cereais aqui, em relação a arroz, macarrão, se eu for colocar 4 colheres de sopa de arroz, a substituição vai ser um pires de macarrão, ou uma batata média inglesa, porque a batata inglesa é substituto de carboidrato, né, da fonte de carboidrato da fonte de cereal
que seria esse arroz. Ou purê, eu colocaria 3 colheres de sopa. E isso levando em consideração sempre 100 gramas. E aqui o grupo dos feijões, eu vou substituir o feijão mulatinho ou preto ou fradinho pelo feijão verde, ou pela lentilha, ou pela ervilha. E aqui sempre tem a quantidade da porção que eu devo fazer essa substituição. E aí, entenderam? Pra esse feijão mulatinho é o que o povo chama de carioca. É. Observem que sempre tem a quantidade aqui do lado, né, do que eu devo fazer essa substituição. Quantidade certinha, que vai ficar mais equivalente. Tranquilo? Posso passar? Pode, pro. Tá tranquilo. Aí a gente pode também fazer a substituição por equivalentes, que tem uma tabela de equivalência dentro de um mesmo grupo, com características diversificadas, mas a gente vai utilizar a aproximação mais coerente em relação a nutrientes. E levar em consideração também a lista de equivalentes, que tem um índice de correção. Era para ter colocado a lista de equivalentes aqui, mas acabou que eu fiquei devendo. Mas sempre vai ter a quantidade de equivalente para você utilizar para fazer a substituição. Muito provavelmente vocês não vão utilizar isso aqui porque é mais trabalhoso, mas a nível de informação, explicar para vocês. Por exemplo, a gente tem que substituir 120 gramas de iogurte por queijo prato. Eu quero colocar, na minha refeição principal, eu coloquei lá um iogurte. Um potinho de iogurte que tem 120 gramas. A substituição eu vou colocar um queijo prato. Como é que eu vou fazer para que essa quantidade de queijo prato seja bem condizente mesmo com a do iogurte? Aí aqui eu trouxe o iogurte de fruta, que o alimento é o próprio iogurte de fruta. O grupo é o mesmo, né? Leite derivado. E o valor equivalente é 1,2. O valor equivalente do iogurte é 1,2. Isso aqui a gente vai ter na lista. E o queijo prato, o alimento é o próprio queijo prato, faz parte do grupo de leite derivados, então eu estou fazendo a substituição correta, né, porque faz parte do mesmo grupo. Só que o queijo prato, ele tem um valor equivalente maior, é 6,3. Então aí eu vou ter que fazer uma continha. O primeiro passo vai ser transformar o alimento em grupo alimento vezes o valor equivalente. O que é isso, Yandra? É só pegar os 120 gramas do iogurte que está na nossa refeição principal, multiplicar por 1,2, que é o valor equivalente dele. Esse resultado, né, eu fiz a multiplicação aqui, 120 vezes 1,2 vai dar 144 gramas do grupo de leite derivados. O segundo passo vai ser transformar o equivalente ao grupo em outro alimento grama equivalente do grupo, dividido pelo valor equivalente do novo alimento. Assim eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas olha a conta como é fácil. Como eu já falei para vocês, o primeiro passo é pegar os 120 gramas do primeiro alimento, multiplicar vezes 1,2, que é o valor equivalente. O valor que eu tenho, eu vou dividir pelo valor equivalente do produto que eu quero substituir. Então, eu tenho o resultado de 144, vou dividir por 6,3, que é o valor equivalente do queijo prato, que é o alimento que eu vou fazer substituição. Então, 120 gramas de iogurte, que equivale a um pote pequeno, vai ser equivalente a 22,8 gramas de queijo prato, que condiz com uma fatia fina. Então, eu preciso saber qual a quantidade que eu vou ter que oferecer de substituto, e aí com esse cálculo eu sei. Poderia, por exemplo, dar 2 fatias de queijo para substituir o iogurte. É um exemplo de forma geral, assim. Mas, oi. E como é que a gente acha esse valor que tem aí 1,2 no caso? Pela lista de equivalentes. Eu vou ver se eu consigo ela para disponibilizar para vocês também. Pronto, melhor ainda. Esses valores eles já vão ser fixos, certo? Aí vamos dizer que tem outro exemplo. Substituir 50 gramas de arroz cozido por macarrão cozido. Faz parte também do mesmo grupo, né? O primeiro alimento é o arroz cozido,
que o alimento é o próprio arroz polido e cozido, faz parte do grupo dos cereais, só que seu valor equivalente é 0,5. O macarrão cozido, o alimento é o próprio macarrão cozido, o grupo é o mesmo dos cereais e o valor equivalente é 0,3. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou multiplicar os 50 gramas que eu ofereci na primeira refeição por 0,5, que é o valor equivalente desse primeiro alimento. O resultado eu vou dividir pelo valor equivalente do segundo, que é 0,3. Então, 50 gramas de arroz polido e cozido, que equivale a 2 colheres de sopa cheia, vai ser equivalente a 83 gramas de macarrão cozido, que é 3 colheres de sopa cheia. Então, é sempre fazer essas continhas para saber qual a quantidade correta para utilizar de substituição. Por equivalente da pirâmide, é uma outra forma também da gente fazer essa substituição, né? A gente tem a pirâmide alimentar adaptada, que tem 8 grupos alimentares nela, com as porções recomendadas por dia e as listas com equivalentes em energia de cada nível da pirâmide com porções medidas caseiras. Aqui tem a foto para vocês observarem. Se eu utilizar aqui, sempre vai ter, né? Aqui em relação aos grupos dos construtores, eu preciso de uma porção diária de leguminosas, 2 a 3 porções diárias de leite derivados, enfim, vai estar lá destrinchado. Se eu for oferecer algum alimento aqui desse grupo de construtores, a minha substituição vai ser também desse mesmo grupo. Reguladores, a mesma coisa, né? Fruta e verdura eu vou substituir um pelo outro que esteja aqui no mesmo grupo. Os energéticos, a mesma coisa. De forma geral, uma coisa diz a mesma que a outra aqui. Só é a forma diferente de fazer. E aqui é em relação ao VET, que é necessário a gente olhar a tabela de composição dos alimentos associada à tabela de medida caseira. E isso aqui muitas pessoas fazem. Não leva muito em consideração o grupo específico de nutrientes, né, do responsável pela maior parte desse alimento, mas leva em consideração a quantidade de calorias. Então, tem um exemplo aqui. Calcular um alimento substituto para 50 gramas de pão francês. Aí eu vou lá na tabela e eu observo qual a quantidade de calorias referente a 50 gramas de pão francês. Aí aqui a gente tem que 50 gramas equivale a 134 calorias. Para eu escolher o substituto desse pão, aí eu vou ter que ir lá na tabela, depois de olhar um alimento do mesmo grupo, né? Aí, por exemplo, como eu dei lá no início, o creme cracker. A gente não vai fazer isso, viu, gente? Em nome de Cristo, não vamos colocar creme cracker para nossos pacientes, não. A não ser em hospital que não tem jeito, mas em consultório não. Não é saudável, a gente não vai utilizar. Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem. Faz parte do mesmo grupo, né? Tanto o pão quanto o carboidrato, ou quanto o creme cracker. Só que eu preciso saber quantos biscoitos creme cracker eu vou ter que oferecer para meu paciente para ser condizente com esses 50 gramas aqui, que é o pão francês. Aí eu vou lá consultar o valor calórico de referência, tá? Sempre para 100 gramas de alimento, do alimento substituto na tabela de composição. Aí eu fui lá depois eu falo com eles. Eu vou lá na tabela e eu vejo que 100 gramas de biscoito creme cracker tem 432 calorias. Então, observem aqui a diferença, né? 50 gramas do pão tem 134 quilocalorias. Já 100 gramas de biscoito tem 432. Então, eu tenho que fazer a continha para saber quantos biscoitos vai ficar próximo a esse valor aqui, que é de 134. Então, eu vou encontrar a quantidade do alimento substituto, que vai ser equivalente à quantidade do alimento original, e fazer uma regrinha de 3. Eu não consigo, não. Tô gravando aqui, eu não posso, não. Ô, gente, desculpa, viu? É porque eu não tô em casa e tá chegando gente aqui. A primeira coisa que eu vou colocar na regrinha de 3, que eu quero saber quantos biscoitos, né? A quantidade de biscoitos que eu quero saber está para 134.
e 100 gramas de biscoito, que é o que eu já sei que tem na minha tabela, é equivalente a 432. Vou só multiplicar um pelo outro aqui e eu vou ter que essa quantidade de 134 quilocalorias vai ser equivalente a 5 biscoitos. Consultei lá a tabela de medida caseira para poder converter a quantidade de gramas em unidades ou em medidas domésticas. E aí eu tenho que 31,13 gramas de carboidrato de biscoito creme cracker são 6 unidades. Eu falei 5, mas é porque sempre fica de 5 a 6. Então é por isso que sempre as pessoas falam um pão que a gente come equivale a 5 biscoitos creme cracker. E tem gente que vai comer aquela fileira toda de biscoito creme cracker achando que tá fazendo um bem em trocar pelo pão. Então, só para que vocês não se percam, vamos voltar aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu escolhi, né, o alimento principal, pão, vamos dizer assim. Olhei lá quantas calorias tem a unidade do pão que eu escolhi. Quero substituir por biscoito creme cracker. Aí eu vou lá e vejo para 100 gramas, que é a mesma quantidade de gramas do pão, quantas quilocalorias tem esse biscoito. Vou jogar na regrinha de 3. X, que é a quantidade de biscoitos que eu quero saber, está para 134, que é o valor que eu já tenho, que é do pão da minha refeição principal. E coloco embaixo, 100 gramas de biscoito está para 432, que foi o valor que eu achei lá na tabela de composição. Multiplico um pelo outro e tenho o resultado. 31,13 gramas de biscoito equivale a essa quantidade aqui em calorias do pão. E aí essa quantidade em gramas é equivalente a 6 unidades do biscoito creme cracker. Entenderam? Ficou confuso? Nesse caso, a gente vai pegar esses 432 vezes, vai fazer 100 vezes 134,5 e o resultado multiplica, Divide. aqui por 432, é assim? Eu vou multiplicar 100 por 134, ou, é isso mesmo, 100 por 134 e dividir por 432. É a regrinha de 3 básica. E aí eu vou ter a quantidade de gramas. Aí, no caso, não inicia multiplicando por esses 432, não, né? É porque tem gente que faz de outra forma essa regra de 3, já faz direto também. Então, muito provavelmente foi esse exemplo que eu coloquei aqui. Oi. Esse resultado encontrado, 31,13, Não, tá certo. já vai estar na tabelinha falando que vai ser 6 unidades? Como é? Esse resultado encontrado, depois da regra, já vai estar lá na tabela, especificando que vai ser 6 unidades? Não, aí você vai tá lá, né, para uma unidade do biscoito. Aí você vai ver quantos que vai chegar nesse resultado aqui. E Certo. aí, 6 biscoitos chegam a 31 gramas. Mas a regra de 3 é básica, é justamente isso que eu coloquei aqui. O que é que a gente quer saber? O valor ou a quantidade de gramas, né, do nosso alimento substituto. E eu vou colocar esse valor para 134, que foi o valor em calorias do primeiro alimento. 100 gramas para as 432 que eu achei na tabela. Multiplico um pelo outro, divido e tenho o meu resultado. Então é bem tranquilo. Aqui é só as medidas caseiras para que vocês tenham uma visão na hora de prescrever. O que é. Oi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem nutricionista que tem no consultório essas colheres. A gente arruma onde para comprar assim esses conjuntinhos já? A senhora tem? Não tenho não. Mas não sei te dizer não, viu? Porque eu nunca procurei. Mas é interessante ter realmente. É porque eu não sei se a senhora acompanha aquela nutricionista, a doutora Anne, que tem um programa de PNP, não sei o que lá. Eu sei quem é, mas... Aí ela mostrando no consultório que ela montou para uma aluna dela e mostrando esses jogos de colher aí que tinha que ter para mostrar ao paciente, que às vezes tem pessoas que não conhecem, né? Não tem que ter não, viu? É bom ter. Mas a gente pode também colocar no plano alimentar como imagem.
uma foto. Isso. É claro que é bom ter para visualizar, mas se não tiver como, a gente pode utilizar essas outras estratégias. Aí aqui mostra a xícara de café, a xícara de chá. Realmente isso é muito importante para a gente mostrar para o paciente, porque ele não tem a mesma visão que a nossa, né? Então, é bom mostrar. Aí aqui também, isso aqui é muito interessante. Tem gente que dá, inclusive, como brinde. Compra. Eu já vi, eu não sei onde vende, mas eu já vi que tem. Né? E dá para os pacientes. Aí aqui é a imagem. Aqui colher de sopa, de sobremesa, de chá, enfim. A concha grande, concha média, concha pequena. Aqui tem a relação dos equivalentes também. Basicamente que tem lá naquela outra tabela. A medida caseira do copo americano, do copo duplo, dá pra gente entender, visualizar assim a quantidade. E Professora, Oi. que eu